Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. No episódio passado, nós falamos sobre o sonho da árvore. E neste episódio, que é o capítulo 5, nós vamos falar, o capítulo 5 do livro de Daniel. Nós vamos falar sobre a festa de Belsazar. Temos a satisfação de ter hoje aqui presencialmente o pastor Gerson, que sempre aparece na tela, mas hoje está presente aqui no estúdio da Rádio Manaim. Paz do Senhor, pastor Gerson. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos, que bom estar aqui presencialmente, né? Muito bom participar desse programa consigo, com os nossos queridos e fiéis assistentes deste programa, que tem sido uma bênção, particularmente para a nossa vida, né? E também para aqueles que nos assistem. A paz do Senhor. Amém. Então, estaremos dando início a este episódio, já iniciando o livro de Daniel, no capítulo 5. Vou pedir o pastor Gerson para iniciar o episódio, fazendo a leitura do texto base e também fornecendo o escopo deste capítulo. Pois não, pastor Antônio Carlos. Então, eu convido os irmãos a estarem com a sua Bíblia aberta em Daniel 5, de 1 a 4. E a leitura nos diz o seguinte: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Então aqui a leitura de 1 ao 4 desses versículos, pastor Antônio Carlos. Se nós formos considerar o escopo ou o esboço deste capítulo, é muito interessante, porque de 1 a 4, aí a gente começa a ver a festa licenciosa, né? Aquele banquete, podemos dizer um banquete carnal, né? Depois do versículo 5 a 9, aparece aquela escrita na parede, que vamos discutir aqui o significado dela. Dos versos 10 ao verso 17, nós vemos que Daniel é lembrado pela rainha mãe. Olha, existe o Daniel, né, dos cativos de Judá. E do versículo 18 ao 23, Daniel entrega a sua mensagem. E do 24 ao 29, ele faz a interpretação, que é a parte mais importante desse capítulo, né? A interpretação da escritura, da parede. Do verso 30 a 31, a sentença, uma sentença, um juízo de Deus que se cumpre de imediato, né, pastor Antônio Carlos? Uma coisa muito intensa, né? Perfeito. Então, colocado aqui o escopo, que tem alguns passos aqui, alguns tópicos, é importante nós lembrarmos ou cientificarmos como que funcionou, como que nós chegamos em Belsazar. Quem era Belsazar? Como que nós chegamos nele? E qual é a descendência dele em relação a Nabucodonosor? Interessante que algumas vezes nós vamos ver no texto que ele é chamado de filho de Nabucodonosor. Na verdade, ele não era filho, era neto. Mas era muito usado isso. Como ele era descendente, era chamado de filho. Da dinastia, né? Da mesma era dinastia. Da mesma dinastia. Então, nós vamos falar alguma coisa a respeito dessa dinastia.
Nabucodonosor gerou seu filho chamado Evil-Merodach, que ele ascendeu ao trono depois da morte de Nabucodonosor, mas governou durante pouco tempo, durante 2 anos, e foi assassinado. Depois dele, Neriglissar, um cunhado de Evil-Merodach, que o assassinou e reinou durante 4 anos, quando ele também foi assassinado. Isso acontecia muito Acontecia muito nos reinos. nos reinos. Né? Quer dizer que foi quebrada a dinastia aqui de Nabucodonosor quando Neriglissar entrou assassinando Evil-Merodach, que era filho, Evil-Merodach filho. E no lugar de Neriglissar entrou Labasse-Marduk. Todos esses nomes derivados dos deuses babilônicos e dos deuses das nações que envolviam o reino babilônico. Então, Labasse-Marduk tornou-se o cabeça durante 9 meses, mas foi deposto pelo partido sacerdotal. Lembrando aqui que os sacerdotes, ou seja, os sábios, onde estava essa casta sacerdotal também, tinha um poder muito grande dentro do reino. Sim. Então, ele foi deposto e entrou no seu lugar Nabonido. Lembrem que nós estamos aqui ainda na segunda geração, né? Nabucodonosor, primeira geração, isso tudo aqui está acontecendo na segunda geração ainda, não é? Então foi Neriglissar, Labasse-Marduk e agora um sacerdote babilônico chamado Nabonido, Exato. casado com a filha de Nabucodonosor. Segunda geração ainda. Exatamente. E isso é para poder desvendar todo esse mistério desses nomes que aparecem, não é? E ele foi nomeado rei do império, reinando durante 17 anos. E Belsazar, chegamos em Belsazar, era o filho primogênito de Nabonido. Ele foi nomeado regente, ou seja, Nabonido, antes de morrer, ainda vivo, nomeou Belsazar como rei também, em Babilônia. Lembrem que o império era muito grande. Então, na região de Babilônia, Belsazar era rei. Por certo, Nabonido estava administrando o restante do reino, em viagens pelo restante do reino, deixando Belsazar. Então, ele era o segundo. Exatamente. Não é? Então, Nabonido era o rei primeiro, Belsazar era o rei segundo. Lembrando, então, que Belsazar era neto de Nabucodonosor, uma vez que Nabonido casou-se com a filha de Nabucodonosor. Belsazar, então, era neto por parte da mãe. E outra coisa que ressalta é, de repente, o partido sacerdotal assume o poder. Não é através de Nabonido, que era um sacerdote. Mas continua a dinastia através da mãe, né? Continua a dinastia através da mãe. Exato. Isso é importante para compreendermos os detalhes do capítulo 5. Perfeitamente. Esse panorama histórico, pastor Antônio Carlos, é importante para nós, porque esses nomes surgem de repente e a gente tem que recorrer à história geral para compreendermos melhor o texto bíblico. Né? Certo. Bom, e agora nós vamos pedir aqui para colocar na tela esse quadro da dinastia dos reis babilônicos, porque isso vai ajudar os irmãos que estão participando do programa a visualizar mais fácil. Então, tudo que nós falamos está ali na tela. Então, nós estamos começando com
Polassar, que era pai de Nabucodonosor. A dinastia começa em Nabucodonosor, mas nós estamos dando um passo atrás para saber de onde veio Nabucodonosor, porque ele era, o Nabopolassar, ele era quem gerou o Império Babilônico. Só que Nabucodonosor deu forma, e mediante uma gestão muito competente e mediante um exército que funcionava muito bem também. Então, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Neriglissar, Labasse-Marduk, Nabonido e Belsazar, filho de Nabonido. Então, ali estão o tempo que cada um reinou, está ali na coluna, e a identificação familiar em relação a Nabucodonosor. Uma observação, pastor Antônio Sim. Carlos e irmãos, o tempo que Nabucodonosor reinou, a gente observa pela tabela, e que foi 43 anos. 43 anos, bem razoável. Tempo razoável. E foi nesse período, né, de 605 a 562, que houve o cerco a Jerusalém por um período, né? Sim, sim. E depois a invasão e a tomada da cidade e a destruição do templo, etc, etc. Então, Nabucodonosor, como você mesmo disse, é central no Império Babilônico, né? Ele deu forma, ele foi um governo, digamos, sob o aspecto de domínio, foi extraordinário. É claro que ele usava os métodos terríveis, né, de destruição e tal, mas no aspecto de trazer os jovens e prepará-los para o seu governo, para o seu reinado, foi muito, muito inteligente. Né? Muito inteligente, uma gestão sensacional. Certo. E também, lembrando que Nabucodonosor, antes de ascender ao trono, reinando ainda seu pai, ele era um general. É interessante. Quando ele conquista Jerusalém, ele era um general que estava à frente das tropas. Onde se vê sempre aparecendo nos reinos, né, a presença do exército, né? Sempre aparecendo a importância do exército, né? E outro lado que você falou também, os sacerdotes, né, os sábios, aquela casta, né? Sempre então, presente. Isso não mudou até os nossos dias, né? Isso não mudou. E outra coisa também que é importante, né, para fechar esse panorama da identificação de Belsazar e da dinastia de Nabucodonosor, é que, biblicamente, segundo Deus, a profecia dos reinos mundiais começa com Nabucodonosor. Não começou antes, nem depois. Foi exatamente com a gestão de Nabucodonosor. Pastor Gerson, mais algum comentário? Não, dessa tabela não. Só Belsazar reinou muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. 3 anos. 3 anos. Foi pela própria atitude dele no capítulo 5, nós vamos observar que era um homem totalmente despreparado para dar essa continuidade ao reinado a essa dinastia, vamos chamar assim, né? Perfeito. Meus irmãos, nós vamos encerrar aqui esse episódio, estamos dentro do nosso tempo base e agradecemos a presença do pastor Gerson presencial aqui conosco hoje. Prazer é meu, Antônio Carlos, é muito mais fácil estarmos aqui, muito mais confortável e é muito bom estar presente também com os irmãos que nos assistem e têm prestigiado esse programa. Amém. Muito obrigado. Agradecemos também a presença dos irmãos e daremos continuidade no próximo episódio. A paz do Senhor a todos.